compartilhando. Como? Glória a Deus. Olá, boa tarde, vamos esperar a galera chegar. Estamos aí hoje com uma tarde abençoada, junto com meu amigo, ex-MC, Nando, hoje para nós como irmãos, Fernando Pessoa, essa pessoa abençoada que com certeza vai abençoar a sua vida, através dos testemunhos que ele tem para nos contar, as experiências que ele viveu no mundo da música. Ele era um cantor de música funk, né? E a música hoje que está mais em alta no Brasil é o funk. E ele veio desse mundo, né? Desse mundo, dessa galera que gosta aí de um funk. Então ele tem muitas experiências da onde Deus o tirou e o que Deus fez na vida dele. E essas experiências que tocou a minha vida, e eu creio que vai tocar a sua vida, é por isso que hoje a gente está aqui com uma entrevista com ele, para que você veja o quanto Deus tem poder para mudar a vida das pessoas, e o quanto as pessoas se iludem com a fama, com a música, e às vezes não sabem o alto preço que muitos cantores pagam para chegar nesse lugar, o preço que até os jovens estão pagando por gostarem de certos tipos de música que induz eles ao mal, ao crime, e que tem também trazido para muitas famílias, né, tristezas para algumas famílias. Haja vista que muitos jovens têm se drogado nesses baile funk, tem acontecido uma série de coisas, mas eu não sou especialista nisso. Inclusive nem vou em baile funk, nunca fui. Mas o meu amigo Nando, ex-MC Nando, vai poder nos deixar por dentro de todas essas situações com um testemunho que vale a pena você ouvir. Não só ouvir, como compartilhar, indicar para os seus amigos, porque o que Deus fez na vida do Nando pode fazer na vida de um amigo seu, de um familiar seu, de um jovem aí da sua casa. Com certeza Deus tem uma mensagem para o teu, para o meu, para o nosso coração nessa tarde, através do testemunho do nosso querido irmão Fernando Pessoa, popularmente conhecido como MC Nando. A paz do Senhor, MC Nando. Paz do Senhor, varão. Agora a paz do Senhor, Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa. Conte para os nossos irmãos, para os nossos amigos, como foi o seu começo na música. Você me falou que tinha aquele desejo, aquela vontade de ser cantor, fazer sucesso, né? O fundo acho que está um pouquinho, vamos baixar um pouquinho o fundo para você ouvir bem e prestar atenção, porque olha, é uma coisa tremenda que Deus fez na vida do irmão Fernando. Faz o feedback, pergunta se tá bom o áudio para quem está assistindo. Tá ouvindo bem? Você que está ouvindo a live, tá conseguindo me ouvir bem? Tá dando para ouvir? Fala conosco aí para a gente ter uma noção e saber como está chegando o áudio aí em você que está acompanhando a nossa live ao vivo. Agora são exatamente, vamos ver a hora aqui, 12 horas e 17 minutos, quinta-feira. E como eu disse anteriormente, estou aqui com meu amigo, irmão Fernando Pessoa, ele que foi MC, cantor de funk, fez muito sucesso há um tempo atrás, hoje resgatado pelo poder da palavra de Deus, e vai nos contar o seu testemunho. Como estávamos dizendo, né, irmão Fernando, conte para os nossos irmãos, para os nossos amigos que estão aí na sintonia, na audiência conosco, como foi o seu começo na música e como você chegou até o sucesso. Paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, muito prazer estar aqui hoje fazendo essa live junto do meu amigo Avacir, né, que para mim já é um irmão abençoado em Cristo Jesus, que tem me ajudado bastante, tem me dado bastante conselho. Eu, por ser novo ainda, considerado sim na fé, né, o Senhor aprova me trazer esses amigos, né, e o Avacir é um privilégio hoje tê-lo aqui na minha rede social, aqui na minha casa, né, aqui no meu estabelecimento comercial. Hoje ele é mais que um amigo, é um irmão para mim. Bom, a minha história inicia assim em 1984, foi o ano que eu nasci no estado de São Paulo,
né? Eu nasci na Casa Verde, região norte do estado de São Paulo. Quem mora em São Paulo conhece muito bem, né? Eu sou filho de Cidamar e de Elias Pessoa da Silva. São pais que me criaram e me educaram muito bem, né? Louvo a Deus pela vida do meu pai. A minha mãe infelizmente faleceu o ano passado, mas também glorifico a Deus pela vida da minha mãe, que me ensinou a viver, mesmo com pouco recurso, mesmo com toda a dificuldade que nós enfrentávamos quando éramos crianças. Chegamos aqui bem, né? Para a glória de Deus. Inicia-se uma chamada com a minha mãe, ainda grávida. Deus usa um profeta para profetizar o que ela carregava no ventre dela seria um profeta de Deus. E a minha mãe recebeu aquela palavra e aceitou aquela palavra, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio a todo o transtorno na qual ela vivera com meu pai no início dos seus relacionamentos. Aprove minha mãe me aceitar na barriga dela. Nasci em um lar pobre, com tamanhas dificuldades, porém nunca perdemos as nossas raízes. Um pai que trabalhava dia e noite para poder sustentar a família. Nos anos 90, da qual nós vivemos em São Paulo, foi um momento muito difícil, momento em que o país enfrentava uma grande dificuldade financeira, pessoas eram desempregadas, assim, perdiam o emprego muito fácil e era difícil arrumar. Quem viveu no estado de São Paulo sabe o que eu estou dizendo. Entre a troca da moeda do cruzeiro para o real, muitas famílias entraram em dificuldades, entraram-se num colapso muito grande. Foi assim que aconteceu com nós. Fomos criados em uma casa pequena, apenas 2 cômodos, na zona norte de São Paulo, Brasilândia, aonde eu nasci ali e me criei ali, para a glória de Deus. A minha mãe, uma pessoa guerreira, uma pessoa que sempre correu atrás, trazia à nossa mesa o alimento. Meu pai trabalhava o tempo inteiro, então a gente passamos algumas dificuldades, mas nunca perdemos a esperança. E ali desde a minha infância eu gostava de música, sempre gostei de música. Aos 7 anos ganhei um cavaquinho do meu avô, inclusive eu recebo o nome do meu avô, meu nome é Fernando Pessoa da Silva Neto, né? E com isso me orgulho muito pela vida do meu avô. E ali crescemos numa comunidade onde havia muita música, inclusive uma das músicas ali que em torno ali da onde a gente nascera, era uma música que sempre tocava, a gente cresceu ouvindo, que foi o samba, o pagode. Com isso me levou a me apaixonar pelo pagode, pelo samba. E logo cedo eu ganhei um cavaquinho de presente. E ali, com todo o esforço, não tinha internet, não tinha as mídias, não tinha nada disso. Ali eu aprendi a tocar aquele instrumento sozinho. Eu aprendi a tocar aquele instrumento só. Ia nas bancas de revista, comprava uma revista, ou às vezes não tinha dinheiro para comprar a revista, mas eu sempre tive uma memória extraordinária, e a memória, eu guardava aquilo, chegava em casa e eu passava para o cavaquinho e tocava, aprendi a tocar um instrumento musical. Com isso, a gente foi desenvolvendo o dom que Deus nos deu, o dom de tocar. E como toda criança, só baixar aqui um pouquinho. Como toda criança, a gente tem o desejo de ser alguém. A gente tem o desejo de ser alguém. E isso me levou... Quero pedir desculpa para os irmãos que eu não sei mexer muito bem aqui e acabei mexendo ali, mas vai continuar o testemunho. Eu quero pedir, aproveitando nessa interrupção inesperada, para pedir para você compartilhar a nossa live. Compartilhe a nossa live. Você está ouvindo o testemunho do irmão Fernando. Ele vai te falar para você como ele chegou na música e o que a música influenciou na vida dele e da onde Deus o tirou. Fala, irmão Fernando. Pois é, prosseguindo. Nasce agora um sonho dentro de mim em ser um cantor. Mesmo vendo a dificuldade dos meus pais, mesmo vendo a dificuldade da minha mãe, aquele desejo cresce, nasce um desejo muito grande em ser um artista musical. Ouvindo grandes grupos da época, isso me despertava o desejo de cantar. E aos 7 anos ali, a gente começa a desenvolver o dom que Deus nos dá. Mas surge um momento em que eu conheço um amigo e esse amigo me leva eu para a igreja.
mesmo sendo de família evangélica, um avô pastor, uma avó missionária, mas isso não influenciava, porque o meu pai estava desviado da igreja. Meu pai havia desviado da igreja, mas mesmo com todo o ensinamento que ele nos ensinou, aquilo foi para mim de suma importância, porque em um momento da minha vida eu corri para a igreja. Nessa época eu aprendi mais ainda a influenciar o dom que Deus me deu no instrumento musical. Passei a tocar violão. Com isso, meu coração se alegra em estar na presença de Deus. Lembrando, eu já estava com 13 para 14 anos nesse período. Conheci a Jesus, ouvi a palavra de Deus, e ali aquilo me transformou. Mas você sabe como que é o adolescente. Eu ia para a escola, e na escola a gente tinha amigos, e amigos influenciam entre outros. Meus amigos sabiam que eu tocava o instrumento. Em uma dessas, recebi um convite de tocar num bar. E ali eu seria remunerado. Olhando para trás, vendo a minha família passando aquela necessidade, aquela dificuldade, eu aceitei aquele convite. Mas Satanás, que é sagaz, que é o ladrão, que veio senão para roubar e matar e destruir, ele já tinha o seu plano, a sua arquitetura já estava planejada. E naquele momento que eu recebi o convite, no primeiro momento eu neguei. Mas aprove dentro da igreja o desentendimento com o pastor na época. Ele me entristeceu muito. E eu cheguei em casa, contei para o meu pai não estava preparado, disse para mim não ir mais à igreja. E eu naquele instante automaticamente lembrei no convite e aceitei o convite de tocar no mundo, de me apresentar no mundo. E naquele momento eu começo a tocar no mundo. E o desejo nasce mais ardente, mais forte em querer ser alguém na vida, em querer ser famoso. Com isso, comecei a tocar em algumas bandas de pagode em São Paulo. O meu dom foi desenvolvendo grandemente, eu fui fazendo amizade. Aos poucos eu já estava envolvido com o mundo secular. Ali eu conheci muita gente interessante, muita gente famosa, muita gente de renome. Louvado seja Deus. E ali mais ainda o desejo ardente queima em meu coração em querer ser alguém na vida. Olhando para casa, vi as dificuldades dos meus pais, eu queria tirá-los eles daquela situação. E é nesse momento, e é nesse instante, com esse desejo ardente, com essa vontade de querer, eu conheço uma pessoa do meio do espiritismo, e diz para mim que se eu quisesse ser alguém, eu teria que desenvolver no espiritismo. E aí acontece de eu ir para o espiritismo, irmão Avacir. Então a sua ida para o espiritismo começa aí. Você veja que, pelo que eu percebo do testemunho, o desejo de ajudar a família, o desejo de ser alguém, o desejo de crescer e a influência na adolescência de alguns jovens, alguns amigos, agora te leva você a conhecer o lado espiritual do espiritismo, né? Isso. E é isso. Volto a dizer agora, aplicando para os dias de hoje, eu não sou tão velho assim, isso aconteceu há 15 anos, no máximo 18 anos atrás. O Satanás ainda trabalha da mesma forma, viu, irmão Avacir? O Satanás tem as suas iscas para tirar os jovens da igreja. Ele tem a sua isca, uma maneira certa de tirar os adolescentes da presença de Deus. Pais e mães, cuidado no falar, cuidado no educar o filho. Porque a Bíblia diz, ensina o caminho que o menino deve andar. E mesmo eu conhecendo o caminho, mesmo eu já tendo feito parte, andado por esse caminho, aprove eu me desviar. Porque acontece que nós temos o livre-arbítrio, a gente tem uma livre escolha. E eu, naquele momento cego, fiz a escolha. E eu fui para a religião do espiritismo. Conheci amigos que eram fluentes, que conheciam mais ainda, e através desses amigos me levaram para lá. E ali o diabo, como ele é sagaz, ele é astuto, o diabo ele não sabe o futuro, Avacir. Ele não conhece, ele não identifica, ele não sabe o que vai acontecer com você daqui a um minuto. Ele não tem esse poder para isso, porque somente Deus é onisciente.
agora. Mas o diabo sabe o presente seu. O diabo sabe o seu passado. Então o diabo sempre vai lançar na sua face o seu passado. O diabo sempre vai lançar na sua face o seu presente. E o diabo, ele é isso tudo, ele sabe de tudo isso daí. O diabo começa a lançar o passado, o que eu passei, a minha dificuldade. E ele sabe que eu sempre professei o desejo de cantar, o desejo de ser alguém. Quando nós professamos pela boca, irmão Vacilo, o diabo é o primeiro a escutar. É por isso que ele é o ladrão. Ele rouba aquilo que você fala e leva com ele, e traz para ele. Então ele sabia o desejo ardente do meu coração em querer ser alguém. Então qual foi a dele? Ele lançou, disse que ele me daria o que eu quisesse, se eu fizesse um pacto com ele. Se eu fizesse, vou falar na linguagem do espiritismo, se eu raspasse a minha cabeça, se eu fizesse a iniciação no candomblé. Você que é espírita, você que é umbanda, você que é do candomblé, sabe o que eu estou dizendo. E naquele instante... E não cortando, nós temos muitos amigos que participam conosco, amigos que nos acompanham pelo Facebook, que fazem parte do espiritismo, do candomblé, desse meio, né? Nós temos amigos de vários meios que fazem parte conosco. Então você fique ouvindo esse testemunho, porque com certeza você vai entender o que o irmão Fernando vai dizer para você. E a minha ida para lá foi de uma hora para outra. E eu fui. Eu aceitei o convite. E ali eu me iniciei no espiritismo. Eu não vou entrar em detalhes, porque talvez o tempo não vai nos deixar entrar no profundo desse testemunho. Mas eu quero dizer que o diabo, ele está ao nosso derredor. 2 Pedro vai dizer que ele está bramindo, ou seja, rugindo que nem um leão, querendo nos tragar e nos tirar o que nós temos de mais importante, que é a nossa salvação. E o diabo é especialista nisso. E naquele momento em que é jogado os búzios, agora eu vou falar numa linguagem espiritista, você que é espírita, você que está me vendo aí sabe o que eu estou dizendo. No dia que foi feito o jogo de búzios para saber qual era o santo, qual era o orixá que tomava conta da minha cabeça, naquele momento eu senti uma opressão muito grande, mas eu estava firme no que eu queria, era a minha decisão. Eu não fui forçado a ir para o candomblé, você não é forçado a fazer nada, é o livre-arbítrio. Você faz a sua escolha, e cada escolha que você faz depois tem uma consequência. Louvado seja Deus. Deus está falando com alguém nessa live, irmão Vacilo. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Cuidado com as propostas. O diabo, ele sabe que você gosta, ele sabe o que você quer. O diabo não vai trazer um prato que você não goste. O diabo vai sempre fazer com que você venha ser atraído por ele, um prato gostoso, saboroso. O diabo sabe usar essas artimanhas. E foi dessa maneira que ocorreu comigo. O diabo sabia o meu sonho, ele sabia qual era o meu desejo de estar cantando, de estar em palcos, de estar recebendo aplausos. Eu não queria ser rico, eu queria ser reconhecido. Eu queria andar nas ruas, na comunidade onde eu morava em São Paulo e ser reconhecido. Olha lá vai o tocador, lá vai o cantor, lá vai o músico. Esse era o meu desejo. Dinheiro seria uma consequência. E o diabo sabia que esse era o meu desejo. E naquele jogo de búzios o diabo começa a lançar o meu passado, começa a lançar o que eu estava precisando naquele momento. Mas ele não sabia o futuro, pois se o diabo soubesse o meu futuro, ele ia jogar lá e ia cair. Você vai ser crente no futuro. Mas o diabo não sabe. O diabo é o pai da mentira, ele é mentiroso. Aleluia, louvado seja Deus. E naquele jogo cai que eu era de um santo raro, um santo da qual quem conhece o espiritismo vai saber o que eu estou dizendo. Eu sou filho de Logum Edé, que é um orixá. Como que é o nome? Logum Edé. Ou seja, na história, Logum Edé é filho de Oxóssi com Oxum. É uma junção entre o pai e a mãe. Nasceu Logum Edé. É um santo muito raro. Para quem é de candomblé, para quem é da Umbanda, sabe que são poucas pessoas que têm esse orixá. Então ali nasceu dentro do pai de santo, não vou citar nomes também, muito conhecido no estado de São Paulo,
ali em meados do ABC Paulista, São Bernardo, Santo André, um homem culto, um homem de respeito. Aprove ele jogar os búzios e dar o meu santo. E ali eu já estava cego, já estava envolvido, eu gostava daquilo, porque quando falava de cultura negra, quando falava de cultura racial, essas coisas de raça, eu gostava, porque me atraía. Eu sou descendente de afro, eu sou descendente, a minha bisavó, vó da minha mãe era índia, então eu venho dessa mistificação e eu gostava muito quando eu ia nas festas, onde tinha caboclo, onde tinha essas coisas, eu achava legal. Molecão novo, gostava de beber, Bastio, gostava de tomar uma pinga, fazia aquilo, mas para satisfazer a carne, era a minha alegria estar ali. Então eu tinha um pouco de noção, mas quando a partir do momento o negócio ficou sério, eu estava perante um sacerdote do candomblé, estava perante uma mesa de jogo, estava perante ali o crivo do candomblé, ali não tinha para onde correr. O diabo faz um cerco, ele fez um cerco correto, a armadilha dele foi tão feita, que ali eu já estava preso, não tinha para onde correr, é assim que o diabo faz. O diabo ele planeja, ele é estrategista, ele faz a sua estratégia, depois ele te cerca. Quantos estão nesse momento, Abassi, estão cercados pelo laço do inimigo, não sabe para onde correr, não sabe para onde ir. E um minuto daquele que eu estava cercado, eu me lembrei do Senhor e falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Mas o diabo já tinha feito a sua cilada, o diabo já tinha feito as suas armadilhas. Eu só pensei, quando eu pensei, o diabo usou da sua tática. Vou te dar toda a sua feitura, vou te dar todo o seu início. Não é barato, irmãos. Raspar um santo hoje não é barato. É caro. Mata-se bichos. Faça sacrifício de bichos. E é esse santo da qual eu tinha que comer 2, o pai e a mãe. Ou seja, se era uma galinha, tinha que ser 2 galinhas. Se era uma cachaça, tinha que ser 2. Era tudo em dobro. Porque tinha que ser para o pai e para a mãe. E ali eu recebi aquilo de presente de um sacerdote. Não tinha para onde correr. Não tinha como falar que eu não tinha condição financeira, que eu não tinha dinheiro. Então eu aceitei. 18 anos eu ia completar. Novo. O diabo fez 1000 planos para mim. Vou te dar, eu vou fazer, você vai ser. E eu fiquei com aquilo no meu coração. E eu aceitei a proposta. Eu aceitei. E com isso, meus irmãos, cuidado com as propostas. Há sempre uma cilada. E se dá início à minha vida no Espiritismo. E aí, depois com esse início no Espiritismo, também veio promessas. E o senhor queria fazer sucesso com músicas, né? Na música, conta um pouquinho pra gente, olha, e a gente vai ter esse testemunho na íntegra daqui uns dias. Vocês podem procurar, pedir o seu testemunho, que a gente vai estar enviando para você o testemunho todo. Isso é só uma prévia, é só um espólio do que é o testemunho do irmão Fernando, de tudo aquilo que ele viveu, tanto na música quanto no Espiritismo. Fala um pouquinho mais para a gente como que começa daí o seu sucesso através da música. Através da música. Como eu disse, a minha iniciação no candomblé, eu passo por um processo de iniciação, não vou entrar em detalhes, mas eu passo por toda a procedência que tem que ser feita. Todo ritual. Todo ritual que tem que ser feito, eu passo por todo aquele processo. Fico 3 meses ali recolhido, fico 3 meses ali, raspo a minha cabeça. Ali eu me torno um iaô, dou iniciação no candomblé, com a promessa de um futuro mais para frente, de ter o meu nome reconhecido. Hoje, a maioria dos artistas, irmãos, olha, 90% dos artistas hoje fizeram o mesmo pacto que eu fiz. Inclusive, esse mesmo sacerdote que me raspou, ele tem fotos com muitos artistas. Esses artistas que você aplaude, esses artistas que você dá ibope, esses artistas fizeram também isso. Rasparam a sua cabeça e fizeram um pacto. Mas nesse momento em que eu estou lá dentro recolhido, eu procuro estudar, eu procuro saber mais. Você lembra de algum dos nomes desse? Pode falar um dos nomes? Um dos nomes que todo mundo gosta aí: Zeca Pagodinho,
Dudu Nobre, entre outros. Não é bom falar nomes, mas esses aí só para vocês entenderem. São estrelas, tá são os astros da Globo, por exemplo. Mas lá dentro eu procuro me aperfeiçoar. Eu procuro fazer com que eu venha a conhecer mais a religião. É que muita gente não faz, né, irmão Vacir? Tem muita gente hoje que está na igreja, mas ele não consegue aprender, não consegue estudar, não consegue se aprofundar. Aí fica aquele crente no raso. Não, meus irmãos, se aprofunda, porque Deus quer lhe apresentar coisas profundas, coisas maravilhosas, coisas que vão edificar a sua vida. E isso é interessante porque ontem nós falávamos sobre isso através até do estudo da escola dominical, nos orienta essa questão de memorizar, de aprender melhor a palavra de Deus, e a própria Bíblia diz: o meu povo peca porque faltou-lhe conhecimento. Quando você tem o conhecimento da palavra de Deus, não é convencimento, é conhecimento. Você precisa ter estudando. E uma parte do testemunho do irmão Nando que me chama muita atenção, e que ele contou, o testemunho, que uma parte que ele fala que ele estudou, se aprofundou naquilo que ele queria dentro do candomblé. Eu conheço e tenho familiares que também eles se dedicam muito ao candomblé, ao que eles querem. E eu vejo muitos crentes reclamam se a hora passa no culto de ensino, reclamam se demora um pouquinho mais numa escola dominical, reclamam se o pastor está ensinando muito, querem ouvir muito louvor, muito oba-oba, muita coisinha, e esquece que a essência de tudo é a palavra de Deus. O louvor é bom, as apresentações é bom, mas é a palavra que edifica, é a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que muda a vida do ser humano, né, irmão Nando? Por isso que é importante se dedicar, igual o irmão Nando está falando, né? E ali aprove eu me dedicar um pouco para a religião, para saber qual que era o terreno que eu estava pisando. E com isso, o próprio inimigo, o próprio diabo, ele abriu a minha mente para isso. Com isso ali eu comecei a desenvolver funções da qual eu havia aprendido lendo, estudando. Com isso eu começo a destacar no candomblé, eu começo a chamar a atenção daquele sacerdote, das pessoas que frequentavam aquele ambiente. E com isso, como há em diversas religiões também, na deles precisava de pessoas que tivessem um entendimento, conhecimento. Eles buscam pessoas que queiram. E eu naquele momento, com o meu coração aberto para aquilo, eu comecei a desenvolver, comecei a aprender, comecei a fazer coisas que começou a despontar-me lá dentro. Lembrando que tudo que eu fiz foi tudo que eu fiz foi para que eu fosse reconhecido. Eu não queria um compromisso de estar ali naquela casa, eu não queria ter um compromisso de estar ali servindo aquela entidade. Eu não queria, longe de mim, eu queria ser reconhecido. Mas a partir do momento que eu comecei a estudar, ele achou de direito que eu tivesse um compromisso com ele. Por quê? Eu comecei a desenvolver o meu trabalhar. Então todas as vezes que precisava de mim, eu tinha que estar à disposição. E o tempo passou, 1 ano, 2 anos, e nada acontecera. Foi quando eu fui reclamar com um dos espíritos, eu falei: não foi isso que nós combinamos. Não foi isso que nós combinamos. Já vai-se para 2 anos. E até agora eu não consigo sair do meu anonimato, continuo sendo o mesmo, minha família está do mesmo jeito, eu estou do mesmo jeito. E aí? Foi quando eu coloquei ele na parede. Quando eu coloco ele na parede, ele fala para mim: tu verás o meu poder. Olha isso. Eu tocava nos barzinhos, botequinhos, pagodinhos. Às vezes não dava nem para levar nada para casa, não tinha remuneração nenhuma, era somente para estar ali. Mas o diabo já me usando como seu cavalo, eu dando consultas, eu fazendo isso, ajudando na casa, acendendo vela, coisas assim, trabalhos dentro da casa. Não era isso que eu queria, eu já estava me envolvendo demais com aquilo. Foi quando em uma de minhas idas e vindas, aconteceu de eu conhecer um DJ, um amigo, e ele, muito amigo meu, ele resolve me convidar para me fazer uma gravação. Como ele sabendo que eu era músico, que eu era isso, que eu era aquilo, isso já é a minha ida pro funk, tá, gente? Eu saí do samba e fui pro funk. E falar de funk nos dias de hoje
É normal, porque o funk hoje é a coisa normal. É o funk que você toca aí na sua casa, é o que você ouve na rua, é o que você vê em todos os lugares. Mas na minha época, isso não era assim. O funk era discriminado. E eu ali numa brincadeira com um amigo, eu gravei uma música. Brincando ali, conversa vai, conversa vem, eu brincando, eu gravei uma música. Com essa música, aprove. Não vou entrar em detalhes também, isso vai ficar por outra hora por causa do tempo. Com essa música, aprove o Satanás, o diabo, me lançar na mídia. Um dia em casa, sentado, conversando com meu pai, com meu irmão, com amigos, a música tocou na rádio e era a minha voz. Ou seja, foi de uma hora para outra, irmão Vacilo. Foi de uma hora para outra. Minha música tocou na rádio. Quando eu observei, já era minha música. Eu falei, meu Deus, mas eu não paguei para tocar. Porque se todo mundo sabe que hoje todos os artistas pagam para se apresentar, pagam para tocar. Mas naquele momento, minha música tocou de graça. E de uma hora para outra, irmão Vacilo, o meu nome foi lançado na mídia. E ali começaram a carreira do MC Nando. Ali começou a carreira do artista MC Nando. Louvado seja Deus. Mas conte mais, ainda tem um tempinho aí, conte mais pra gente sobre essa questão da carreira, aquela parte que você parece que cantou com um dos maiores grupos lá no Rio de Janeiro, se não me engano, São Paulo, sim. Furacão 2000, sim, né? Sim, foi nesse tempo, Furacão 2000 é bem foi nesse conhecido, tempo em que as portas se abrem para o MC Nando. As portas se abrem. Eu não conhecia muito o ritmo, eu fui obrigado a me aprofundar sobre o ritmo, sobre esse movimento que estava chegando novo em São Paulo. Era um movimento que era discriminadíssimo. E ali a música tocando, ali eu começo a gravar músicas, ali eu começo a me apresentar em algumas casas de show, agora muito bem remunerado. O diabo cumprir agora com a sua promessa. Mas porém veio as consequências. Durante shows, durante esse tempo, o MC Nando agora começa a ficar debilitado, começa a viciar em vícios como álcool, como droga, como sexo. Eu virei um prostituto. Com essas mídias, como a Furacão 2000, a gente gravou o DVD da Furacão 2000, não foi pro ar, porque a gente era paulista, e paulista não entra no show carioca, mas a gente vem com outras equipes, equipe Dinamite, aquelas que você viu o vídeo agora há pouco, equipe como Dragão Bolado, entre outras, surge uma fama estrondosa com funk. E agora do anonimato. Inclusive, não cortando aí, você pode procurar no YouTube. Ainda existe vídeos de quando o MC Nando cantava com as músicas do MC Nando, os shows que ele fazia, e show para multidões de pessoas, de jovens. Então como que a pessoa procura lá no YouTube para ver melhor que esse testemunho é fiel e é verdadeiro? Sim. Em relação ao YouTube foi apagado muita coisa. Tem muita coisa ali que não valia a pena. Ficou simplesmente algumas coisinhas, mas você acha, se você pesquisar lá MC Nando, vai ter alguma coisa, uns 2, 5 vídeos no máximo tem ainda, tá? Você pode pesquisar lá. A gente vai ter, vou deixar um linkzinho para as pessoas verem depois na entrevista aí. Mas gente, e com isso a minha vida começou a definhar, com isso eu comecei a perceber o grau que estava chegando da minha carreira. Com isso, chegou a tristeza. O que era para ser uma alegria, irmão Vacilo, tornou-se uma tristeza muito grande. Lembrando, eu estou contando esse testemunho, eu não estou me aprofundando, né? No outro dia nós vamos se aprofundar, eu vou entrar em cada detalhe, como que é lá dentro, como que funciona, como que é o candomblé, como que não é, qual pacto que a gente faz lá dentro. É tão sério o pacto, irmão Vacilo, que eles cortam a nossa língua para a gente não falar, mas o diabo perdeu porque eu vou falar. E muita coisa que está oculta e escondida vai ter que ser revelada. Porque aprove o Senhor me levar lá dentro. Ei, você que está iniciando nessa religião, você que está começando, estou sentindo de falar isso para você. Cuidado. Pode ser um caminho sem volta para você. Porque eu tenho muitos amigos que foram e não voltaram mais.
Tenho muitos amigos que andaram lá dentro e não conseguiram ter esse retorno. Foi pela misericórdia do Senhor que Ele me alcançou. Emisinando 2011, sucesso. Capitais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Brasília. Cheguei na cidade de Brasília um dia, com meu coração angustiado, querendo um desejo ardente de mudança, porque os meus parentes, a minha família, a minha mãe olhava para mim e não me dava mais nada. Minha mãe dizia que se eu continuasse naquela situação, eu poderia até morrer, prostituto, viciado, bebia, acordava de manhã, já era uma latinha, acordava por volta das uma hora da tarde, já tinha que beber um uísque, já tinha que tomar alguma coisa, porque minha vida era de escravidão. Eu me tornava um escravo agora do vício. Sucesso batia na porta, amigos repletos, cheio, casa cheia de amigos, de amizade, o telefone não parava de tocar, mas eu sentia um vazio, irmão Vacir, era um vazio dentro da minha alma. Quando eu falo vazio de alma, não era um vazio porque eu tinha dinheiro, entrava os amigos, mas a alma estava vazia. Não era uma pobreza financeira já, né? Não era uma necessidade financeira, mas sim uma necessidade de paz, de né? paz. De paz, uma necessidade da alma, uma fome, uma sede de Deus, né? Sim. E a minha ida a Brasília foi de suma importância para mim, porque ali o Senhor falou comigo. Irmãos, a gente acha que Deus não fala com a gente. Às vezes o pecado nos faz ficar distante de Deus. Mas naquele momento, mesmo no estado em que me encontrava, eu fui para um quarto de hotel, aonde à noite eu iria me apresentar. E ali naquele momento em que eu entrei naquele quarto de hotel, diante de todas as circunstâncias de prostituição, já tinha sempre alguém esperando, com uma droga, com um álcool, com alguma coisa para ser oferecida. Artista, gente, o artista, ele é cercado, rodeado de pessoas, e não era diferente comigo, mas sempre vinha uma droga aqui, vinha um álcool ali, vinha uma prostituição ali, e era assim. E eu estava num ambiente carregado, cheio. Jamais imaginaria que Deus pudesse falar comigo da forma que Ele falou comigo no quarto daquele hotel. Essa parte do testemunho eu peço atenção para você, minha amiga, meu amigo que está me ouvindo. Que esse momento em que Deus me chama a minha atenção, eu me deparo perante um espelho, e o Senhor fala comigo: vou te mostrar todo o mal que você está fazendo. Irmão Vacir, a maneira da qual Deus falara comigo, eu já tinha ouvido o Preto Velho falar, eu já tinha ouvido o Caboclo falar, eu já tinha ouvido o Exu falar. Diversas entidades que você possa imaginar já havia falado comigo, mas aquela voz que falou ao meu coração soou de uma maneira diferente. Aquela voz, eu senti a minha carne, o meu corpo tremer. E naquele momento que eu senti aquilo, eu tive um temor tão grande que eu saí correndo no corredor daquele hotel, onde havia um segurança, e ele me fala: o que está acontecendo? Eu falei: Deus falou comigo. Porque a voz dele é diferente. Quando Deus fala com a gente, a voz é suave, o corpo sente, o tremor na carne foi muito grande. E Deus falou comigo naquele instante. A pessoa da qual me parou, ele não entendeu. Ele ficou me questionando: mas Nando, será que você não está bebendo demais? Será que você não está drogado? Mas aquilo ficou no meu coração. Deus falou comigo. E eu fiquei até chegar a hora do show. Quando chegou a hora do show, que eu entrei numa van, nós tínhamos uma van exclusiva, que era do artista ensinando, e eu entrei naquela van e sentei no banco de trás. Meu irmão, a obra de Deus começou ali se iniciou a obra de Deus na minha vida. Mesmo eu estando em pecado, mesmo eu estando com os lábios impuros, mesmo rodeado de um povo que era impuro, o Senhor me chamou para a sua obra. Glória. E eu sentado no banco de trás daquela van, pensando o que Deus estava querendo comigo, porque Deus falou comigo, eu não era merecedor. Nós não somos merecedores de Deus falar com nós, ainda mais naquele estado em que eu estava. E a van tocou direto rumo à casa, à boate onde eu ia me apresentar. E quando a gente chegou na rua, no local,
não tinha como passar de tanta gente, a aglomeração foi muito grande, havia muitas pessoas. Lembrando, eu era um MC vindo de São Paulo, agora do estado de Brasília, todo mundo queria ver, todo mundo queria pegar, todo mundo queria tirar uma foto. E eu sentei, a van parou, o motorista diz: vamos descer todo mundo aqui. Eu tinha uma equipe com 12 pessoas, vamos descer todo mundo aqui, vocês descem, deixa só ele aqui, porque se eu descesse do carro aquela hora, podia causar um transtorno. Eu fiquei no carro, e naquele momento eu senti bater na janela, irmão Vacir, bateram na minha janela, e no bater da janela eu abri, achando que alguém tinha esquecido alguma coisa. E quando eu abri, irmãos, era um valente, ou eu vou falar uma valente do Senhor, estava naquele instante pregando o evangelho na porta de um baile funk. Eu digo para vocês, quem é o corajoso hoje, irmão Vacir, para pregar na porta de uma boate? Hoje nós vemos um monte de pregador brigando para pregar em púlpito, falando mal do outro, criticando o outro, mas eu quero ver pegar uma caixa, pegar um panfleto e ir para a porta de um baile funk e pregar o evangelho. Eu quero ver pregar o evangelho na porta da cadeia, eu quero ver pregar o evangelho dentro de um hospital. Cadê os valentes? Cadê os pregadores? Mas naquele dia o Senhor escolheu uma valente para anunciar a palavra de Deus para o meu coração. E naquele instante ela vira, aponta o dedo no meu rosto e fala: coloca a sua cabeça para fora. E quando eu coloquei a cabeça para fora, irmão Vacir, da van, eu vi que havia uma multidão de gente, muita gente naquela rua. E naquele instante Deus usa ela, a boca dela, e fala: tá vendo esse povo? Falei: sim, você vai dar conta de um por um no dia do juízo final. Meus irmãos, ali, irmão Vacir, eu senti o peso do pecado sobre os meus ombros. Eu senti a responsabilidade de estar levando aquele povo inteiro para o inferno. Eu estava cego, lembrando que eu era cego, porque o Deus desse século infelizmente cegou o entendimento do ser humano. Muitos vão ouvir e verão esse testemunho, mas muitos não crerão, muitos não vão acreditar, porque estão cegos. E naquele momento que eu ouvi aquilo, parece que caíram-se as escamas dos meus olhos. Eu pude reconhecer a minha debilidade, eu pude reconhecer que eu estava arruinado, eu estava em pleno pecado, que eu não tinha condição nenhuma de prosseguir naquela situação. E naquele instante, irmão Vacir, Deus começa a fazer uma obra extraordinária na minha vida. Naquele momento, Deus, quando Ele entra na vida do ser humano, na pessoa, a obra é instantânea. Ali o cheiro do ambiente já começou a me fazer mal. Caíram-se as escamas dos olhos, eu comecei a enxergar onde eu estava, o ambiente carregado que eu estava, as pessoas que me rodeavam. Quando eu entrei no camarim é o lugar onde ficam os artistas ali esperando o momento de subir ao palco. Quando eu chego no camarim, o camarim estava repleto de droga, estava repleto de prostitutas, repleto de coisas que desagradam a Deus, e o cheiro do ambiente agora começou a me fazer mal. Um acendeu um cigarro de maconha, eu falei: não, pelo amor de Deus, tire isso daqui. Ali começou a obra de Deus na minha vida. No primeiro momento em que eu abri o meu coração, abra o seu coração também nesse momento para a palavra de Deus. Abra o seu coração para as coisas de Deus. E naquele instante o cheiro me fez mal, que eu fui ao banheiro e vomitei. E ali, dentro daquele camarim, eu senti que Deus estava começando a mudar a minha vida, irmão. Não foi 2 dias, 3 dias, foi no mesmo instante. Deus falara comigo no hotel, falara comigo através da boca de um profeta, e falara comigo agora, eu vendo, eu sentindo que eu estava num ambiente que não era agradável. Ei, pai e mãe, você que deixa seus filhos ouvirem esse tipo de música dentro de casa, você está trazendo a ruína para dentro do seu lar. Hoje o funk, ele é nada mais e nada menos do que uma apologia ao sexo, ao crime, levando jovens ao crime, levando jovens a se prostituírem, levando a degradência. Olha aí os pancadões, o que está ocorrendo hoje. As drogas, né? Ao vício. Meu Deus. E eles estão desenfreados, infelizmente, porque a operação do maligno na vida deles, através do funk, através dessas músicas, que é uma verdadeira apologia ao crime, apologia à rebeldia, apologia à droga, à prostituição. É claro, é nítido a degradação da jovem, principalmente da mulher, das garotas, nesses bailes, irmão. Sim.
O diabo, ele tem sua estratégia. Eu falei desde o início do testemunho. A estratégia dele foi essa. Ah, que bonitinho. Você acredita, irmão Vacir, que tem pessoas que acham bonito uma criança de 4, 5 anos dançar esse tipo de música? Tem pai e mãe que, ai, que lindo. Cuidado. Às vezes você está colocando algo de mal na vida do seu filho e você não está sabendo. O que rola dentro disso daí, desses baile funk, você que nunca entrou num baile funk, você que nunca entrou dentro de um ambiente desse, ali tem tudo, rola de tudo, sexo, droga, prostituição. Qual é o pai que vai gostar de ver uma filha ou um filho dentro de um ambiente desse? Mas você toca no seu celular, você tem um toquezinho aí de funk no seu celular e você acha legal. Cuidado, irmãos, cuidado, irmãs. E naquele momento que eu subi no palco, eu comecei a olhar, a situação não estava, a situação degradante de crianças dançando, jovens se drogando, e eu olhei para cima. Quando eu olhei para o camarote, havia homens armados, porque eu fazia assim, quando eu me aprofundar mais nesse testemunho, a gente fazia show para a facção criminosa, a gente era envolvido, não assim, indireto, mas indiretamente, não era direto, mas era indiretamente, a gente fazia associação ao crime. Naquela época o funk era proibidão, nós tínhamos que cantar música fazendo apologia ao crime. E ali, quando eu enxerguei a minha veracidade, a minha situação onde eu estava, eu já em cima do palco, eu falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E ali, parecia que o show nunca iria acabar. Naquele mesmo momento, a minha vontade era correr, era sumir daquele lugar. Eu não estava num ambiente que era agradável a mim. E naquele instante que eu estava em cima do palco, Deus ainda falou comigo: vou eu te dar um livramento hoje. E naquele momento que eu desci daquele palco, eu já ia para uma outra cidade, no estado de Brasília. Quando eu estou descendo, o Senhor falava: tu verás o que eu vou fazer aqui. Mas eu saí com o meu coração ali carregado, pesado, triste, angustiado, porque eu sabia que eu estava causando mal para aquelas pessoas. Eu sabia que eu estava cooperando para o mal daqueles que estavam me vendo. E naquele momento que eu desci, eu entrei na van, e a van se retirou daquele ambiente. Ali houve uma morte. Não foi uma morte, ali foi um homicídio de 3 vidas, ali foram ceifadas dentro daquele baile, dentro daquela casa de show. E eu vi que as mãos de Deus estavam na minha vida. Deus acabaram de me dar um livramento. Quando eu retorno para a cidade de São Paulo, eu procuro meu pai. Falo para o meu pai que eu já não queria mais aquela vida, já não estava mais aguentando aquela situação. A minha vida era de alcoolismo, minha vida era de prostituição. Já não aguentava mais. Enquanto eu conversava com meu pai, Deus usou de uma maneira especial a falar comigo, através de um pastor na rádio, aonde ele disse que ele me levaria para um lugar onde eu nunca tinha colocado a planta dos meus pés, que Deus ia me dar uma casa, uma família, uma esposa, e que eu seria um pregador do Evangelho, onde ele me levaria para os 4 cantos da terra, pregando e anunciando a sua palavra. E ali, para Deus confirmar que era comigo, diz: você sentirá um tremor na sua perna, jovem. E eu senti a minha perna tremer naquele momento. Naquele instante, irmão Vacir, eu faço um concerto com Deus ali, sentado em casa, ouvindo aquele pastor pela rádio. Deus, quando Ele quer falar, irmãos, Ele não fala, Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Se é rádio ou televisão, não interessa. Até pela internet, Deus está usando eu e o irmão Vacir aqui para falar com você. Cuidado, Deus está falando com você, abre o seu coração. Naquele momento eu abri meu coração para Deus, e ali começou a mudar a história do MC. Ali começou a mudar a história da minha carreira, da minha vida. Quando eu abri o meu coração para Deus, o Senhor entrou. O Senhor começou a mudar o quadro da minha vida. Foi quando, irmão Vacir, eu conheci a minha esposa pela internet. Ali eu fiz um propósito com Deus. E a partir do momento que eu assumi um propósito com Deus, começaram a desmarcar shows. Ou seja, o que o diabo estava me dando com uma mão, ele agora começou a tirar com as duas. O diabo é assim. Ele te dá, mas chega um momento que ele puxa. Cuidado. Cuidado. E agora, irmão Vacir, eu começo a entender o propósito de Deus. Ao conhecer a minha esposa pela internet, isso ela em São Paulo, eu em São Paulo e ela em Cuiabá, a gente começa a trocar mensagens.
E ali o Senhor começa a trabalhar na minha vida, ali o Senhor começa a usar a minha sogra para falar comigo, começa a usar um ou outro para falar comigo, e ali começa a transformação. Deus começa a transformação na minha vida. Até eu chegar em Cuiabá, no Mato Grosso, e aceitar a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Não vai dar tempo de eu entrar nos detalhes, o que Deus fez aqui, como a forma que Deus trabalhou, isso vai ser por uma outra hora. Até porque é só uma préviazinha ainda do testemunho. O irmão está contando o testemunho dele por alto, para orientá-lo, para mostrar para você que está acompanhando essa live, que Deus sim tem poder para mudar, tem poder para transformar a vida, abrir os teus olhos para você entender que talvez os seus filhos, os seus sobrinhos, os jovens estão caminhando por caminhos que trarão a eles consequências até de morte, se você não o socorrer. No livro de Judas, né, São Judas, não o traidor, daquele que escreveu o livro de Judas, pertinho de Apocalipse, você pode procurar lá, tem um texto que eu acho muito interessante, que diz assim: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, apiedai-vos deles. E será que você tem entendido que você precisa se apiedar daquele que está desviado, daquele que está afastado, daquele que se afastou, que errou o alvo? Será que você consegue entender, compreender isso? É por esse intuito, é nesse intuito que nós estamos e vamos, a partir de hoje, fazer várias lives com esses temas, com esses assuntos, e trazendo para você uma mensagem da palavra de Deus, uma oração pela sua vida, porque eu creio na sua vitória, eu creio na nossa vitória, eu creio que Deus tem muito mais para nós, e com certeza Deus vai ouvir o teu clamor, a tua oração. Não se preocupe com o irmão Nando, se a camisa dele é listrada, se a camisa do Avacir é assim, o assado, se o Avacir está bonito ou está feio. Não olhe para o homem, mas ouça a mensagem de Deus, que Deus traz através de quem quer que seja que Ele esteja trazendo para a tua vida. Muitos não recebem bênção de Deus ou milagre de Deus porque estão preocupados com o portador do milagre e não com o milagre em si, e não com a mensagem de Deus. Isso é muito importante para a sua vida. Deus usa quem Ele quer, como Ele quer. Tem muitas pessoas às vezes que Deus usa até um mendigo, usa um alcoólatra, usa alguém na rua para falar contigo, e você vive reclamando, dizendo: poxa Deus, o Senhor não fala comigo, poxa Deus, faz tempo que eu não ouço a sua voz. Não, você não ouve a voz porque não vem na embalagem que você quer. Então pare de olhar para a embalagem, olhe para Cristo, ouça a mensagem, porque com certeza Deus tem uma mensagem para o teu coração. Não é isso, irmão? Verdade. Para concluir o testemunho, hoje, graças a Deus, eu resido em Cuiabá, Mato Grosso. Tenho uma esposa maravilhosa, tenho filhos maravilhosos. E hoje Deus me deu uma casa, me deu amigos, graças a Deus. Né? Louvo a Deus pela vida do meu pastor, que é o pastor Gilcivane, aqui do Santa Terezinha. Hoje congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Não foi fácil, não, irmãos, não é fácil. Sair da vida que eu levava para chegar até aqui hoje não é fácil. Hoje já são 8 anos professando a fé em Cristo Jesus, enfrentando, sofrendo, chorando, mas nunca abandonando a cruz. Talvez você está aí querendo desanimar, querendo abandonar, querendo fazer, eu não sirvo, não faça isso, porque tudo é no tempo de Deus. Peça força, peça ajuda, peça compreensão, peça ajuda para quem estiver do seu lado, pede socorro se for preciso, mas não desista, não desanima. Hoje eu acordei com esse desejo de dizer isso. Você que está triste, querendo parar, querendo desanimar, não faça isso em nome de Jesus. Procure aí uma igreja mais perto da sua casa. Se não quiser procurar igreja, procure alguém que você confie, mas não faça, não desanima, não desista. Ou vai para o seu quarto, tranque a porta, fala com ele. A resposta virá. O choro pode durar uma noite, irmã, mas a alegria vem pela manhã. Mas o irmão Nando não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas eu sei que Jesus é na sua vida, Jesus é na sua casa, é na sua família.
Louvado seja Deus. E é um tempo oportuno. Você que está desviado da igreja, afastado aí, né? A vacina não pode deixar de falar isso. Você que está desviado da igreja, você que está no vício do álcool, no vício da droga, você que gosta de ouvir um pancadão aí, tum, tum. Vou falar uma coisa para você, meu irmão. Ainda dá tempo de você vir. Ainda dá tempo de você chegar até a Ele. Porque Ele vai dizer assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vem até a Ele. É tempo de reconciliar, é tempo de voltar. Né? Jesus está voltando. Os sinais no mundo aí fora já são mais do que evidentes. Guerras, rumores de guerras, terremotos, catástrofes, pestes. Olha o coronavírus aí. Até ontem o povo estava brincando com Deus aí no carnaval, colocando o espeto do diabo, o diabo vencendo. Olha aí. É tempo de voltar aos pés de Jesus. É tempo de reconciliar. É tempo de voltar. É tempo de abraçar a fé. É tempo de andar junto com Jesus, de mão dadas. Você que quer aceitar Jesus aí, deixa aí um comentário. Irmão Avacir, eu quero reconciliar. Irmão Avacir, eu quero que vocês orem por mim, porque eu preciso voltar para a igreja. Volte hoje. Você que nunca aceitou Jesus, que está ouvindo agora, venha para Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É somente esse caminho. Você tem a escolha. Mas venha por esse caminho. Assim como Jesus fez na minha vida, me tirou do lixo, do lodo, Ele pode fazer na sua também. Oh, aleluia, como é bom. Como é bom estar aqui. Hoje a gente tem essa ferramenta tão maravilhosa, que é a rede social, a internet. E tem gente que usa isso para fazer mal. Tem gente que usa essa ferramenta de suma importância. Sabe que tem gente que entrou na live aí e não teve coragem de compartilhar? Se fosse uma fofoca, se fosse historinha da carochinha, se fosse o BBB, o BBB, se Carol fosse uma mulher nua se insinuando, sim, né? Mas como é a palavra de Deus, parece que é difícil, o dedo não vai. Você está tanto tempo assistindo a live, até agora não compartilhou, sabe por que você é egoísta? Compartilha com os outros. Talvez Deus não falou contigo. Sim. Mas talvez Deus tenha uma mensagem para o seu melhor amigo, para o seu familiar, né? Basta você deixar Deus te usar, você pode ser instrumento de Deus. Pensa comigo agora, assim, quantos irmãos estão aprisionados hoje dentro de um terreiro de candomblé? Quantas almas, quantas vidas têm sido enganadas aí fora, porque não tem quem pregue. Ninguém quer pregar. Todo mundo tem medo de falar. Quando fala do diabo, o povo corre. Aqui vai ser falado, aqui vai ser dito. Nós vamos revelar. O diabo já perdeu. Louvado seja Deus. E vamos aproveitar então, irmão Nando, para finalizarmos com chave de ouro. Nós vamos orar por sua vida, por sua família, por sua causa, seja qual for. Hoje mandei uma mensagem para os amigos onde eu dizia que deserto é às vezes o melhor lugar para se estar. E o deserto não é o fim. Geralmente quando passamos por lutas, por problemas, dizemos: irmão, estou no deserto, né? Sim. Misericórdia, estou no deserto. Mas saiba que no deserto é onde a manifestação sobrenatural de Deus acontece. No deserto é lugar de experiências íntimas com Deus. No deserto não tem nada floresce, mas Deus faz a existência do nada, Ele faz tudo na sua vida. E Ele quer e vai fazer na sua vida, quer seja na sua área sentimental, financeira, física. Ouvimos o irmão Nando falar do coronavírus, que aí está, dessa doença maldita que tem atacado muitas pessoas. Muitos têm perdido amigos para esta enfermidade. Mas se você crer, como diz o Salmo 91, praga alguma chegará à tua tenda. Aleluia. Praga alguma chegará à tua família, aos teus familiares. Mas você precisa crer e determinar sobre a sua vida. A palavra de Deus diz que quando nós concordamos acerca de alguma coisa na terra, também é concordado no céu. Eu, Avacir, junto com o irmão Nando, concordamos com o teu milagre, concordamos com a tua vitória, concordamos que Deus irá fazer o extraordinário na sua vida, na vida do seu amigo, do seu familiar. Se ele estiver envolvido na magia, na droga, na prostituição, no vício, aonde quer que esteja ele, o diabo aprisionando esta pessoa, ou até mesmo você que nos ouve hoje, agora, este é o momento
oportuno para a sua libertação, para a libertação do seu ente querido, para a libertação do seu familiar, de quem você ama. Creia e peça junto conosco neste momento, aonde vamos orar pela sua família, pela nossa família, pela vida, para que Deus faça no deserto florescer, no deserto o impossível se tornar possível, né, irmão? É verdade. Então vamos orar, irmão? Vamos orar. Vamos orar para os nossos amigos, para os irmãos que compartilharam a live, para os irmãos que irão compartilhar. E nós vamos ter live todos os dias praticamente, assim que possível, e vamos estar aí transmitindo para você a palavra de Deus, mensagens. Vamos estar trabalhando em nome de Jesus para que as nossas vidas sejam abençoadas e possa abençoar outras vidas. Qual seria mais ou menos o horário que nós podemos fazer outra live, Nando? Esse mesmo horário. É bom seria nós fazer das 10, né? 10 da manhã, um horário bom. Mas isso a gente pode combinar. Nós vamos ver um horário. O importante é que todos os dias a gente vai ter uma live especialmente para você. Aleluia. Você que quer oração, você que precisa de oração, manda aí sua mensagem. Irmão, ora por mim. Põe o meu nome na oração, que nós vamos estar orando por você. Independente que a live acabou, mas você assistiu a live e quer oração, mande a sua mensagem, nós vamos anotar. Vamos aí ter um caderno de oração também, né, irmão Nando? Para a gente colocar o nome dos nossos amigos, dos irmãos, dos que ficam sintonizados conosco, para orar por eles. E também, olha, um recadinho, hein? Todo domingo, das 11 às 13 horas, a gente está juntinho na Top Gospel FM 91.3, com o programa Baú da Top. O programa Baú da Top só vai tocar aquelas músicas, aqueles louvores top que marcaram época, que marcaram a sua vida. Então você não pode deixar de participar também da rádio Top Gospel FM 91.3 com o programa Baú da Top, com esse seu amigo Avacir Araújo, todo domingo das 11 às 13 horas. Você é o meu convidado, porque na Top você é top. Vamos orar, Nando? Vamos orar. Mas antes de orar também, eu quero falar da minha rádio. Opa, eu tenho uma rádio. Isso aí. Eu tenho uma rádio web. Dele. É uma rádio web, né? É uma rádio aí que a gente está começando a desenvolver. Nós temos um aplicativo já, né? Se você quiser um aplicativo, a gente pode estar mandando para você. Só entrar em contato no nosso telefone. Eu vou deixar também. Inclusive na rádio sua nós vamos ter lá o testemunho na íntegra daqui uns dias, né? Isso, vamos deixar daqui o uns testemunho dias vamos ter lá. o testemunho. Isso. Você que tem vontade de ouvir algum hino, algum louvor, pode estar pedindo pra gente também nos nossos canais de atendimento. Tem um site, já está pronto, tem um blog, já está rodando também, já tem um aplicativo aí. Aí é só os irmãos ir lá, eu vou deixar o linkzinho depois aí nos comentários, que vai dar tudo certo. Louvado seja Deus. Quero mandar um abraço especial para você, a nossa amiga Lucimara, aí de Jangada, que está conectado, ouvindo a live conosco aí, participando. Lucimara. Reginalva Santana também está junto conosco. Marcos Aurélio, um abraço, irmão Marcos Aurélio. Também Luciane Gonçalves e todos vocês que participaram conosco da live, aquele abraço carinhoso e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Aleluia. Até a próxima live, que não vai demorar muito, porém uma oração para mim e para a sua vida. Vamos dividir essa oração em duas. Amém. Eu vou orar uns minutos, o Nando finaliza e depois a gente finaliza tudo junto. Amém? Soberano e eterno Deus, de cuja presença nos colocamos mais uma vez nesta manhã, já começo de tarde, hoje, nesse momento, quero desejar, Senhor, que o Senhor venha estender as tuas mãos. Pedir, ó Deus, que o Senhor estenda as tuas mãos para abençoar esta família, este lar, este casal, esta vida, esses jovens. Deus, liberta-os do vício, liberta-os da droga, liberta-os, Senhor, de tudo aquilo que não provém de Ti e que está aprisionando eles, Senhor, nas garras do inimigo. Em nome de Jesus, pelo poder que há no Teu sangue, existem pessoas que precisam de um milagre financeiro. Opera, Deus, este milagre. Existem pessoas que precisam de um milagre na área sentimental. Opera este milagre, arrancando todo o mal, toda a amargura, tudo aquilo que causa tristeza nessa vida. Deus, tem gente que precisa de um milagre na área familiar, com filhos, com esposa, com esposo, enfim, Senhor, seja qual for o milagre, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, pelo poder que é no Teu sangue, eu te peço que o Senhor ouça o clamor de cada um que clama junto conosco neste dia, em nome de Jesus, ó Deus. Deus, nós te agradecemos, Senhor.
Agradecemos por esse momento tão maravilhoso diante da Tua presença. Pai, abre os olhos dessa nação brasileira, abre os olhos dos pais, das mães, Senhor. Não deixa que Satanás venha se andar na vida dessas pessoas. Deus, é o que nós te pedimos, Senhor. É o que nós te pedimos nessa tarde. Abençoa cada família, cada lar, meu Deus. Quantos, ó Pai, precisam de oração, estão internados, estão no leito de enfermidade ou até mesmo no estado terminal. Deus, usa seus vasos, Senhor. Vai lá, Jesus. Visita eles, guarda eles. Ó Deus, guarda, Senhor, aquela família que perdeu seu ente querido, que neste momento, Senhor, de tanta angústia, de tanta tristeza, está chorando. Consola, conforta, Senhor. Pai amado, Pai querido, é o que nós te pedimos nesta hora. Guarda o irmão Vacira, a família, os filhos dele, entrega em tuas mãos. Que neste momento, Senhor, cada ouvinte, cada, Senhor, telespectador que ouviu e vai ouvir essa live, guarda, toca no coração aqueles que estão desviados. Fala com eles de uma maneira da qual o Senhor falara comigo, de uma maneira especial. Foi contado o meu testemunho, Senhor, que o seu nome seja engrandecido, que o meu venha diminuir cada vez mais. Pai, tudo que foi feito aqui foi para a tua honra e para a tua glória, e desde já eu agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Um abraço para todos os irmãos, para todos os amigos, para a família Sintra, né? Um abraço para você, Fabiola Sintra, tudo de bom, docinho. Fica com Deus, um abraço. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um abraço do Piauí. Vamos. Tem o pessoal. Luiz, né? Não. O Luiz também tá para lá? Luiz também tá para lá. E o pessoal que está sofrendo aí, eu não sei, no Acre, o pessoal do Acre que está passando das enchentes, né? Vamos orar por eles, oração. E eu acredito que também vai ter uma mobilização aí de ajuda humanitária também para aquele estado, né? Porque a chuva lá está terrível. Irmãos do Acre, que Deus abençoe, que Deus guarde vocês, que Deus livre vocês. Estou com sintomas, tá lá. O irmão está com sintomas do Covid. Isso, Paulo Freitas. Paulo, que Deus em nome de Jesus, que seja repreendido todo o mal sobre a tua vida, irmão Paulo Freitas, pelo poder que há no sangue de Jesus. Creia e entenda que Deus tem poder para remover essa situação, ainda que ela esteja em teu corpo, será somente para você testemunhar e glorificar o nome do Todo-Poderoso. Amém? Tá vendo como que é de suma importância a gente estar fazendo um programa assim, uma live dessa forma? Olha aí como que aparecem as pessoas carentes, precisando de ajuda, né? Então, meus irmãos, compartilhem essa live. Sempre vamos estar aqui ao vivo, né? Segue o irmão Avacir, curte aí, manda um convite para ele, manda um convite para mim aí. A gente vai estar divulgando nossas redes sociais, nosso site, nossas coisas, para vocês estarem inteirados com a gente, né? E o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Já estão mais de 1 hora no ar aí, né? Parece que a gente começou agora. Pois né? Parece que agora que o pessoal está entendendo o propósito dessa live. Mas já fica aqui o convite, né? Fica aqui o convite. Daqui a pouquinho... Eu ainda estou começando a aprender esses negócios de live, essas coisas. Você já é mais fera nisso, irmão Nando. Então, eu creio. Amém, Paulo? Se você crê, então recebe sua cura aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, Paulo. Fica tranquilo. A vitória já é sua, em nome de Jesus. É isso aí. E a fé é isso. A fé é o firme fundamento daquilo que a gente não está vendo, mas crê. Porque fé é isso, é crer sem ver. Agora, crer para ver não é fé. Não é fé. Aliás, ver para crer não é fé, né? Tem que crer para ver e não ver para crer. Aleluia. Meus irmãos, graças a Deus. Não dá vontade de parar. Não dá vontade de parar. A gente vê os irmãos aí pedindo. Entendemos a carência, né? Porque o meu povo padece por quê? Por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Precisa de conhecimento. É impossível agradar a Deus sem manifestar a fé. Verdade, Paulo. Com certeza. Com certeza. Aleluia. Um abraço para todos vocês. A gente está deixando vocês com o coração partido, porque gostaríamos de continuar nesse papo bacana, falando sobre Deus, conversando sobre a palavra de Deus e ouvindo o que Deus tem a falar para nós através do irmão Nando, através de você, amigo, que está na companhia desta live. Um abraço, a paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Fique com Deus aí. Deus abençoe a todos. Amém. Nando, é com você para desligar.